Queridos irmãos e irmãs, neste quarto domingo da Quaresma, nós somos privilegiados em poder meditar este trecho do Evangelho que neste tempo quaresmal não trata tanto da questão do pecado, da penitência no seu sentido negativo, mas apresenta para nós a capacidade, a grandeza da bondade e da misericórdia do Senhor. Foi isso que cantamos no Salmo 33. Provai e vede quão suave é o Senhor. E o Papa Francisco nos ensina que Jesus é o rosto misericordioso do Pai. No Evangelho de hoje, nós temos a prova dessa misericórdia. Por que Jesus sente a necessidade de contar esta parábola? E para quem ele a conta? Jesus conta esta parábola para os fariseus, para os publicanos e para os pecadores. Por que ele conta esta parábola? Porque os fariseus, que eram os homens da religião, dos bons costumes, que eram aqueles que conheciam a lei, os profetas e todas as regras e mandamentos do povo judeu, estavam criticando Jesus, porque ele acolhia os publicanos e os pecadores. No tempo de Jesus havia uma barreira, era muito difícil passar de pecador, de publicano, de impuro para puro e acolhido na religião. Era uma barreira muito grande e Jesus vai criticar muito isso. E Jesus já estava marcando aqueles homens há um bom tempo. Se nós nos recordarmos dos evangelhos desse final de semana, aliás, alguns de vocês estão recebendo as meditações todos os dias, Jesus já estava dando sinais de que iria tomar uma palavra mais firme em relação às críticas que ele estava recebendo dos fariseus por evangelizar os pecadores, por trazer de volta os distantes. Assim também, chega um momento na vida da gente que nós não suportamos mais certas críticas por estar fazendo algo que julgamos ser verdadeiro e correto e passamos a responder. Também é necessário responder a certos ataques e muitas vezes sofremos por estar fazendo o nosso trabalho e principalmente por estar fazendo o nosso trabalho dentro da igreja. Então Jesus já estava marcando aqueles fariseus, esperando o momento certo para falar. E chegou então essa ocasião em que ele estava com os publicanos e os pecadores e os fariseus, falando um monte de Jesus, como ele acolhe os pecadores, como ele vai na casa dos publicanos, senta à mesa com essas pessoas. E Jesus então vai contar a famosa parábola conhecida como a parábola do filho pródigo, ou também chamada a parábola do Pai misericordioso. Diz um autor católico que esta é uma das páginas mais belas da Bíblia e que muitas lágrimas certamente caíram quando as pessoas meditaram esta passagem, sentindo o amor de Deus em suas vidas. Pois bem,
Vamos tentar refletir um pouco sobre essa parábola hoje, porque ela traz muitas informações. A parábola conta que esta família era composta por 3 pessoas: o pai, o filho mais velho e o filho mais novo. Jesus não entra em detalhes se na família existia também a figura da mãe. Ele fala dos 3 homens da família. Se nós analisamos, era uma família abastada. Eles tinham muitos bens. O pai era um homem rico e certamente era uma figura forte na vida dos seus 2 filhos. É bem evidente que o filho mais novo era um daqueles filhos rebeldes, e talvez vocês já tenham a experiência em suas casas de terem tido ou de terem, ou até mesmo já foram filhos rebeldes, aquele filho que quer sair de casa, quer ser livre, não quer estar sob a dependência dos pais. Hoje é o contrário, né? Os filhos não querem sair de casa, mas há um tempo atrás, os filhos queriam rapidamente, na maioridade, sair de casa e não viam as consequências. Então, certamente este filho mais novo, ele queria a liberdade do mundo. E o filho mais velho era aquele filho obediente, trabalhador, e fazia tudo o que o pai mandava. Mas observem, queridos irmãos e irmãs, que nesta família, mesmo sendo abastada, tendo a figura paterna, tendo a convivência de 2 irmãos, dá a impressão de que eles não viviam muito felizes. Porque o filho mais novo queria sair de casa. O filho mais velho tinha uma relação mais formal com o seu pai. E o pai tratava com amor e com carinho os seus 2 filhos. Algo também que é comum na Bíblia e é comum na vida de muitas famílias é que às vezes o pai ou a mãe paparica mais os filhos mais novos. Já aconteceu na família de alguém aqui? Alguém aqui que é filho mais velho já se sentiu enciumado porque o filho mais novo às vezes é mais paparicado? Eu também tenho essa experiência na vida. Eu sou o caçula de 3 irmãos e tinha coisas que minha mãe só fazia para mim. Por exemplo, se eu falasse que ia em casa, ela já preparava a mesa do café e o café fresquinho estava lá. Se os meus irmãos falassem que iam em casa, eles mesmos tinham que fazer o café. Então, sempre existiu essa realidade. E na Bíblia também. Lembremos que Caim matou Abel por inveja e por ciúme. Lembremos que os irmãos de José jogaram ele num poço e venderam ele como escravo para os egípcios. Pois bem, certamente o filho mais novo não se dava muito bem com o filho mais velho também. Mas aqui agora vamos voltar os nossos olhares para o filho mais novo e ver a gravidade da atitude que ele toma para com o seu pai. Ele, certamente, sonhando há muito tempo, toma uma decisão e diz ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Nós entendemos bem o que o filho está dizendo ao pai neste momento. O filho está pedindo a herança. E quando é que uma pessoa recebe uma herança? Quando o ente querido morre. Em outras palavras, este filho estava dizendo para o pai: Pai, eu quero que o Senhor morra. Dá-me a tua herança. E veja a sabedoria daquele pai. Ele, ainda em sua plena razão, poderia dizer não,
poderia expulsar aquele filho de casa, mas não. Ele divide todos os bens entre o filho mais novo e o filho mais velho. E daí então, imediatamente, o filho mais novo vai viver a liberdade que ele tanto queria. E daí, ele esbanjou todos os seus bens e gastou tudo desenfreadamente até perder tudo aquilo que tinha recebido do seu pai. E foi tão grande a sua queda e ele foi trabalhar como cuidador de porcos e não podia nem mesmo comer a comida dos porcos. Daí então, queridos irmãos e irmãs, nos remetemos lá para o Evangelho das tentações. Qual foi uma das tentações de Jesus? O diabo tentou Jesus a querer ter todos os bens do mundo. Assim também o diabo tenta a cada um de nós a querer ter tudo em nossas mãos. Mas isso é uma tentação. E veja, aquele filho mais novo caiu na tentação do diabo. E daí então o diabo mostrou para ele onde ele queria que este rapaz estivesse, na lama. É isso que o diabo quer fazer com cada um de nós. Ele quer que nós estejamos na lama. E ele vai trabalhar de todas as maneiras para nos derrubar e nos deixar na lama. É isso que ele quer, nada mais do que isso. Mas daí então acontece uma coisa. Aquele filho começa a refletir: meu pai tem muitos bens e os empregados do meu pai comem pão com fartura. E o que eu estou fazendo aqui? Vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir perdão para ele. Daí então que surge no coração daquele rapaz o sentimento de misericórdia e de perdão, de modo que ele vence o orgulho e volta para o pai. Isso não é um costume, não é algo muito fácil. Até mesmo para aqueles que saem da casa dos pais e depois precisam voltar, não é algo muito fácil esse retorno. Mas ele toma a decisão e volta para a casa do seu pai. Infelizmente, queridos irmãos e irmãs, na vida de algumas pessoas é necessário que isso aconteça. Deus não quer ver ninguém na lama. Deus não quer ver ninguém caído. Mas infelizmente as pessoas, algumas, precisam passar por esse tipo de experiência para aprenderem algo na vida. Aquele rapaz aprendeu o que significou sair da casa do seu pai. E daí então, agora nós nos voltamos para a figura daquele pai. Certamente aquele pai vivia uma dor em seu coração, uma dor em sua vida por não saber notícias de seu filho. Se estava vivo, se estava morto, se estava doente. Certamente ele andava pelos seus campos à procura do seu filho, na esperança de que ele voltasse. E o Evangelho diz bem claro que o pai avista o filho bem longe de casa e vai correndo ao seu encontro. Não espera nem o filho chegar, vai ao encontro do filho. E lá então existe a festa do perdão. Quando o filho, que já estava com o discurso pronto e que iria dizer: pai, eu pequei contra ti, o pai nem deixa. O pai já lhe dá um forte abraço, lhe cobre de beijos, chama os empregados e diz: coloque uma túnica neste meu filho, sandálias nos pés
e um anel no dedo. Matai o novilho gordo, porque hoje nós vamos festejar. Este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Ou seja, na festa do perdão, não existem muitas explicações. Quando a gente precisa explicar muita coisa para pedir perdão ou para perdoar, isso não é perdão. O perdão se dá de modo autêntico, ali, na verdade do momento. E daí então, nós vemos a figura do filho mais velho. O filho mais velho fica com raiva e não quer entrar em casa, porque o filho mais novo, seu irmão, tinha voltado. O pai tem que sair de casa para ir tentar convencer o filho mais velho a entrar em casa e participar da alegria. Mas ele não queria, porque ele se julgava muito superior, ele se julgava cumpridor de todas as regras, de todas as ordens do pai. Tanto é que ele vai dizer isto para o pai: eu sempre estive contigo, eu sempre fiz o que o Senhor me mandou, e nunca me destes nenhum cordeiro para eu matar e para eu festejar com meus amigos. Aqui nós vemos, queridos irmãos e irmãs, como é o pensamento de algumas pessoas, até mesmo dentro da igreja, que se julgam superiores às outras, que muitas vezes se julgam na condição de dizer o que o outro é ou o que o outro não é. Nós vemos que este filho mais velho, apesar de ter mais idade, era o filho mais birrento. Ele mostrou toda a sua infantilidade. Apesar de adulto, era birrento. Apesar de adulto, era rancoroso. Às vezes também nós encontramos isso dentro da família e dentro da comunidade. Às vezes as pessoas são rancorosas. Às vezes as pessoas deixam de ajudar porque não é mais do jeito que eu queria. Deixam de colaborar porque eu não estou mais aonde eu queria. Deixam de ajudar porque uma outra pessoa está também ajudando. Quantas vezes várias pessoas saíram da nossa igreja por causa dos julgamentos. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que hoje nós possamos refletir, em primeiro lugar, como anda a nossa família, como anda a família da nossa igreja e como anda o nosso relacionamento com o Pai. Não dá para não dizer, não dá para não comparar. Será que eu sou o filho mais novo ou será que eu sou o filho mais velho? Se você se identificar com um ou com outro, qual é o ensinamento do Evangelho de hoje? Buscar alcançar a virtude do Pai, ou seja, ser misericordioso e acolhedor com todas as pessoas, para que assim, um dia, também você mereça a misericórdia, a acolhida e o perdão de Deus. Assim seja. Amém.